Boa tarde a todas e todos. É uma alegria começar a quarta sessão desse curso de Direitos Humanos em Diálogo, que é uma parceria da UFBA com o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e a Associação Nacional de Direitos Humanos ANDEP. É uma alegria, um privilégio, na verdade, estar aqui reunida com Desirê de Azevedo, Renan Quinalha, Gilney Viana e Paula Abrão. Um super time que se juntou hoje para conversar sobre o tema proposto, políticas de memória, tá? Eu vou muito brevemente apresentar cada um de vocês. É um desafio fazer isso brevemente, porque cada um de vocês tem um currículo muito cheio de feitos, né? Mas eu não vou me propor a esgotar de forma nenhuma os currículos de vocês aqui, tá? Eu só quero dar uma ideia para quem está assistindo a gente de quem são vocês, se é que vocês não são figuras conhecidas pelos nossos espectadores. Então, a gente deve começar, eu vou apresentando na ordem que eu proponho para as falas, tá bem? Mas se vocês tiverem alguma objeção, vocês me falem, a gente pode alterar. Então, eu começo pelo Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Ele foi membro da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, a Comissão Rubens Paiva. Eu estou aqui ressaltando os elementos de biografia de cada um de vocês que se combina com os objetivos da nossa mesa. Eu vou pedir que todos desliguem os áudios. Tá bom. Bom, então o Renan foi membro da Comissão Rubens Paiva, que foi das comissões estaduais da Verdade, sem dúvida nenhuma, uma das mais atuantes. E recentemente, muito recentemente, o Renan lançou pela Companhia das Letras o livro intitulado Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT. Em seguida, apresento o Paulo Abrão. O Paulo Abrão é de um currículo enorme. Eu ressalto aqui o fato dele ter sido presidente da Comissão da Anistia, justamente no momento em que a Comissão da Anistia fez uma virada muitíssimo relevante no sentido de se apropriar da ditadura como uma questão de memória, né? Então, ele foi uma figura-chave nesse momento que ressignificou a Comissão de Anistia, deixou de ser uma comissão meramente burocrática, passou a ser uma comissão que pensava, refletia sobre o tema da memória, sobre a ditadura. O Paulo chegou a ser secretário de Justiça, se não me engano, no segundo governo Lula, né, e secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entre outros feitos, tá bom? Em seguida, apresento a Desirê, antropóloga com um doutorado pela Unicamp. O produto do doutorado dela, a tese, foi publicada pela editora também da Unifesp, um trabalho belíssimo, muitíssimo sensível sobre, entre outras coisas, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. O título do livro dela é Ausências Incorporadas, Etnografia entre Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. E hoje a Desirê, me corrija se estiver errada, a Desirê é pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Então, eu passo, por último, a apresentação do Gilney Viana. Bom, Gilney militou na ALN, foi preso em março de 1970, passou 10 anos na prisão. Nesses 10 anos, ele escreveu um livro chamado 131 de Linhares, Memorial da Prisão Política. Depois, em seguida, a saída dele da prisão, ele foi um dos fundadores do PT. Foi eleito deputado federal em 94. Durante o mandato do Gilney, ele teve uma atuação muitíssimo expressiva no apoio ao funcionamento da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. E, mais recentemente, durante a gestão da Maria do Rosário na Secretaria de Direitos Humanos, ele esteve à frente de um projeto intitulado Projeto Direito à Memória e à Verdade, né? Nesse âmbito do projeto, o Gilney, né, entre muitas outras coisas, foi um grande incentivador das comissões de verdade que se espalharam pelo país num movimento sui generis que não se viu em nenhum outro lugar do mundo, né? E o Gilney foi uma figura-chave nesse fomento
né, a esse movimento de criação de comissões por todas as partes, né, além de ter sido uma figura também chave na Comissão Camponesa da Verdade. Bom, então é isso, o que interessa agora é ouvir vocês. A gente já explicou as regras do jogo, mas só para relembrá-los, a gente vai se organizar em 3 rodadas. Então, é uma mesa com formato diferente do modelo acadêmico com o qual alguns de nós aqui estamos mais habituados, né? Então, em cada uma dessas rodadas, vocês vão ter em torno de 5 minutos de fala. Eu vou exercer a função muito antipática de precisar, eventualmente, cortar a fala de vocês, porque a gente quer, né, cumprir o nosso teto de horário, que é 15h30. O Renan tem aula para dar, inclusive por isso sugeri que o Renan começasse, tá, Renan? Eventualmente, se a gente tiver algum atraso, você fica à vontade para sair, mas o nosso objetivo é chegar no nosso teto já tendo concluído nossa conversa, tá? Então, cada um de vocês fala por 5 minutos, e nós recomeçamos a rodada, tá? Fazemos isso por 3 vezes, a partir da segunda rodada a gente escuta o nosso público e eu repasso para vocês questões que me vierem a partir deles, tá bom? Bom, então eu começo, na verdade, fazendo uma pequena subversão, né? Porque o título dessa mesa é Políticas da Memória, como o passado nos ajuda a compreender o presente. Quer dizer, é uma pergunta que já parte do suposto de que o passado nos ajuda a compreender o presente, né? E eu quero, na verdade, fazer uma pergunta anterior, portanto, à pergunta que está proposta para a mesa. Eu quero perguntar para vocês: o passado ajuda a compreender o presente? Tá? Então, agora eu passo a palavra ao Renan. Olá, Cristina, Mariana, quero em primeiro lugar agradecer aqui o convite. Prazer enorme estar aqui hoje ao lado da Desirê, do Gilney, do Paulo, ver pessoas que eu já não vejo há um tempo. E sobre essa questão, me parece que é uma questão nada simples para a gente avançar em 5 minutos, mas eu entendo que sim, né? Eu entendo que o passado pode nos ajudar, a depender da maneira como a gente consegue também construir esse passado. E acho que esse é um primeiro ponto que valeria destacar, né, de que não existe um passado que esteja dado ali, repousado, esperando ser descoberto, revelado, mas a gente tratar esse passado como um objeto também de disputa política, né? E acho que o Brasil de hoje nos indica como isso está em curso e como isso é algo tão presente. A gente vinha num processo, e as comissões da verdade foram um capítulo, me parece, privilegiado disso, né, de reescrita desse passado, da gente conseguir, de alguma maneira, fazer um processo de acerto de contas com um legado de violências da ditadura, e a Comissão da Verdade, que é esse instrumento, né, adotado internacionalmente, várias outras experiências, justamente para evitar um retrocesso autoritário, para garantir uma melhora da qualidade democrática, aprofundar a cultura democrática cívica nas sociedades diversas. No fundo, no Brasil, a gente fez Comissão da Verdade, terminou, entregou um relatório e a gente viveu um processo, tem vivido esse processo de desdemocratização, né, de degradação institucional, da democracia sendo minada em vários caminhos, em várias frentes, e dos direitos humanos também sendo desvalorizados ou sendo ressignificados para um tipo de política anti-direitos humanos. Então, eu acho que esse é um primeiro cuidado. Talvez a Cristina problematiza aí a questão inicial da conversa, e eu acho que esse é um primeiro cuidado importante, né, da gente não assumir uma certa visão idealizada de passado, né, ou uma separação estanque entre o que é esse passado e o presente, porque eu acho que as disputas em torno desse passado, elas são algo que nunca foram bem resolvidas, né, desde a transição brasileira, que se refere especificamente à ditadura, mas a gente poderia ampliar para outros dos nossos passados de violência também que constituem o Estado da sociedade no Brasil. Mas eu acho que essa é uma disputa do presente que nunca passou nos diversos momentos históricos, né? A gente tentando significar esse passado da ditadura
como algo inaceitável, como algo intolerável, justamente para poder criar uma nova cultura, né, consolidar uma nova cultura de respeito à democracia e aos direitos humanos. E, por outro lado, né, vários discursos negacionistas ou de relativização, né, e aí negações tanto que negam de forma absoluta, mas ou que tentam justificar. E aí lembro do Stanley Cohen, que tem um trabalho importante sobre esses estados de negação e os modos como esses grandes traumas sociais, políticos são lembrados. Mas acho que fica claro hoje como esse tipo de discurso negacionista, revisionista, de um ponto de vista histórico, coloca em xeque as visões de passado que a gente pensava que estavam minimamente assentadas, né, estabelecidas e compartilhadas socialmente. Eu acho que a conjuntura atual no Brasil nos mostra justamente como esse passado é um objeto privilegiado de disputa política e necessário para que a gente possa, de fato, construir um regime democrático. Tá ótimo, Renan. Muitíssimo obrigada. Eu passo agora para o Paulo. Bom, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando espaço com vocês e ao lado de colegas tão importantes e tão queridos, queridas. Bom, eu acompanho mais ou menos a linha que o Renan traz aqui para nós, né? Eu acho que o passado nunca está morto e, de alguma maneira, tanto o passado quanto o futuro ajuda a compreender o presente, né? Já dizia o velho Marx, né, que é preciso conhecer o passado para poder compreender o presente e poder modificar o futuro. Então, eu acho que essa é uma questão que tem a ver com o cerne dos processos de tentativa de esquecimento que estruturalmente na sociedade brasileira se desejou impor, né? E, efetivamente, a desvalorização do papel do passado tem sido uma constante dentro da própria compreensão da identidade nacional, da compreensão do desenvolvimento da nossa sociedade como nós estamos hoje, né? Isso é mais forte, especialmente em momentos autoritários, como o que nós vivemos hoje. Um governo que, por exemplo, tenta realmente apagar a memória do país, né? Mas esse apagamento da memória ela é uma estratégia, né, de refundação a partir de uma lógica de que o presente é possível ser compreendido sem o conhecimento do passado, né, a partir do desmerecimento do papel da própria história. Então, essas posturas das autoridades políticas, elas em si mesmas têm um fundamento autoritário, porque elas desconhecem o papel da memória coletiva como fator que contribui a compreender o presente, compreender como a nossa sociedade se desenvolveu até hoje, de onde vêm seus problemas centrais, né, de onde vem a explicação e como resolver os grandes temas estruturais da nossa sociedade, tanto na cultura, na educação, na formação cidadã, né? Então, essa compreensão do passado é um elemento fundamental para poder ter essa noção do porquê estamos assim no presente, né? E até mesmo o reconhecimento dessa própria estratégia do esquecimento como um elemento de estruturação das formas de poder. Então, é realmente crucial a importância nós entendermos o papel do passado para compreender o presente, para perceber por que a realidade ela está constituída da maneira que ela está, né, contextualizada, obviamente, pelas particularidades que cada sociedade, cada tempo nos empurra, né? Mas acho que não pode haver dúvida de que o passado, sim, ele ajuda a compreender o presente e que nós precisamos, especialmente aplicado ao caso brasileiro e nesse momento histórico que nós vivemos, né, revalorizar o papel da história, revalorizar o papel do reconhecimento do direito à memória. E é muito interessante, inclusive, observar como nessa crise de institucionalidade democrática que nós temos hoje, as pessoas começaram a compreender um pouco mais aquelas agendas que ainda uns 10 anos atrás
começaram a ser estruturadas no Brasil ao redor de uma noção de justiça de transição. E os valores que esses mecanismos e o reconhecimento daqueles direitos como um movimento histórico da luta da comunidade internacional de direitos humanos permitia e oferece à sociedade como instrumentos de enfrentamento dessa violência institucional, dessas práticas autoritárias, da possibilidade de repetição, né, e do descompromisso que as pessoas têm com as liberdades democráticas. Mas muito mais além disso, né, porque é a partir dessa possibilidade do estudo do passado e dessa valorização da importância do conhecimento do passado, insisto, né, do próprio presente, porque o passado nunca está morto, que nós vamos potencializar as condições para avançar lutas sociais sobre temas que até hoje não foram suficientemente resolvidos. Vamos recordar que, para além da questão ditatorial, nós temos a questão da memória sobre a escravidão africana, né, que foi uma memória por muito tempo apagada na nossa história, nas nossas políticas, no nosso próprio dever estatal de reconhecer direitos de populações historicamente discriminadas, historicamente excluídas, né? O fato do Brasil ter sido um país escravocrata por tantos séculos e os impactos que até hoje isso tem nas nossas mazelas sociais, nos nossos resquícios de racistas, né? Estruturalmente dizendo. Então, acho que a importância do elemento central do passado, compreender um passado hoje, é enfrentar diretamente uma cultura autoritária, uma cultura excludente. Acho que essa é a potencialidade que está colocada quando a gente discute políticas de memória, discute valorização da democracia, discute reconhecimento de direito a partir de uma narrativa das vítimas, né, para não repetir esses mesmos erros, para tentar construir uma não repetição, sabendo que não existe garantia efetiva de não repetição, né? De que mesmo implementando tudo isso, não existe garantia de não repetição. Mas se não implementarmos tudo isso, essas possibilidades de não repetição, elas se tornam ainda mais limitadas. Paulo, muito obrigada. Eu passo agora para Desirê. Obrigada, oi, gente. Bom, eu quero também começar, né, dando boa tarde aos colegas de mesa, todas as pessoas que nos escutam. Agradecer a Cris e a Mariana pelo convite, né, para estar aqui hoje e também saudar o curso. É um prazer muito grande para mim também estar aqui com vocês. Bom, indo ao ponto, né, eu acho que Cris subvertendo me contemplou, né, porque eu queria começar justamente dizendo que o enunciado da conversa ele me provoca, na verdade, né, a pensar sobre as várias maneiras pelas quais o passado e o presente podem ser, né, e são articulados cotidianamente pelos atores sociais. E a gente sabe que conectar passado e presente não é uma tarefa que é exclusiva da história, né, mas que remete também aos trabalhos da memória. E quando a gente está falando de memória, a gente está falando de uma variedade de coisas, né, que são compartilhadas socialmente, noções de tempo, né, de espaço, emoções, identidades, mas principalmente a gente está falando de política, né? Então, me parece que olhar para o passado, acho que isso é um consenso, né, é uma ação política posicionada, né, e que não raro ela está na base dos conflitos sociais, né? E aí eu começo dizendo isso porque a gente está aqui, todos nós, né, entre pessoas que se dedicaram justamente a pensar a relação entre presente e passado num contexto específico, né, que foi justamente o contexto de produção de verdade e memória como direitos fundamentais, né, que emergem das violências de Estado cometidas durante o período da ditadura. Então, essa é uma produção que exige, resumidamente, né, transpor esses direitos internacionais, como o Paulo falou, que são abstratamente atribuídos a um sujeito universal, né, pelo campo humanitário, para os nossos direitos de cidadania. Então, essa é uma demanda que a gente sabe nasceu da luta de sobreviventes, de familiares, de mortos e desaparecidos, e resultou na formação desse circuito, né, entre movimentos sociais, atores institucionais, profissionais de direitos humanos,
e que passou a discutir o passado ditatorial a partir de uma linguagem comum, né, que é a linguagem humanitária, e de algumas premissas organizadas justamente pelas teorias da justiça de transição. E o ápice desse processo foi justamente com as comissões da verdade, né? Durante os 3 anos que elas funcionaram, eu fazia uma pesquisa de doutorado, né? Então, eu pude acompanhar a circulação de familiares por esses espaços onde o passado ditatorial era discutido ali como um problema humanitário, né? Então, eu não era uma especialista ouvida pelo campo, né, mas uma pesquisadora que buscava entender essa experiência desses familiares que eu estava acompanhando e que tinham, na época, uma visão bastante crítica do processo, né? Então, eu acho que ali com eles eu aprendi que produzir memória e verdade como direitos não necessariamente exclui também produzir silenciamentos e ocultações, né? E eu acho que isso é uma questão. E aí eu estou me referindo tanto à má recepção das críticas, por exemplo, que eram feitas por familiares e outros atores sociais a esse processo na época, mas também a incapacidade que esse processo teve de avançar no reconhecimento de violências contra setores da sociedade que não são contados como perseguidos pela ditadura, né? O que, no fim das contas, né, sobre o passado. E muito menos uma verdade humanitária que se ergue acima dessas disputas políticas, né? Então, é preciso disputar a construção dessas bases comuns, né, para esse processo que é vivo, né, permanente, de conectar passado e presente, e eu entendo que a gente precisa fazer isso buscando justamente pelas estruturas sociais que vão sustentar essa reatualização no tempo histórico das assimetrias, né, que hierarquizam pessoas, né, e violências no país. Então, hoje, me impressiona, na verdade, olhar, né, para esse passado recente, e para mim ainda é muito difícil dizer ao certo como é que a disputa política no país nos colocou tão longe desse passado, né, em tão pouco tempo. Então, me impressiona, por exemplo, lembrar como a CNV foi aprovada num acordo que envolveu, por exemplo, todos os partidos, né, no Congresso, não todos os parlamentares, mas todos os partidos. Lembrar daquele processo de institucionalização do tema, como ele se ramificou pelas esferas todas do Estado, né, e como isso era considerado um motivo de fé na democracia, né? Mas eu acho que importaria também a gente pensar sobre como se produziu esse consenso acima dos conflitos na época, né? Então, acho que as comissões da verdade elas tiveram um mérito imenso, né, que é de ter falado sobre as violências da ditadura como crimes de Estado, né, em vez de dramas pessoais, né? Então, problemas sociais que dizem respeito à história do Brasil e que produzem direitos para a sociedade. E isso significava combater o esquecimento, né, que dizem fazer parte da nossa relação com o passado, e afastar também narrativas justificadoras da violência, né? Mas isso significava também adotar a agenda da justiça de transição, segundo a qual o Brasil é um país de transição incompleta, né, que precisava combater essas heranças da ditadura para que a democracia fosse plenamente atingida. E aí, para mim, isso tudo parece apoiado numa ideia, né, que para mim é ilusória, de que essas manifestações de autoritarismo são corpos estranhos à democracia representativa, né? Como se elas tivessem nascido na ditadura e persistissem por causa de uma transição incompleta, né? E que essa transição pudesse ser completada por meio de um pacote de soluções normativas que vão ser aplicadas no âmbito das instituições. É claro que eu não estou falando contra, né, o direito à memória e à verdade, que são fundamentais, mas que eu desconfio que a discussão do problema da violência de Estado apenas por meio do paradigma humanitário, né, e nos marcos de empreendimentos excepcionais, né, por vezes elas podem fazer a gente esquecer que o reconhecimento da violência, né, do que é e do que não é violência, é um fato político, né, não é só um fato moral. Então, eu penso isso, para terminar, toda vez que eu escuto, por exemplo, as mães de vítimas de violência na democracia, né, de violência de Estado, que dizem que a gente vive a era das chacinas, né, do encarceramento em massa, e quando elas dizem isso, elas não estão reclamando de prisões e polícias que não foram reformados, por exemplo, né? Elas estão dizendo que esses são empreendimentos da democracia, né, e chamando a atenção para como essas violências elas são tão políticas quanto aquelas, né, cometidas na ditadura. E eu acho que ao fazer isso também, elas nos lembram também que nós fomos capazes de reconhecer apenas
parcialmente, né, essas violências políticas cometidas naquele período, a depender de quem eram as vítimas, né? Então, eu acho que o passado ele pode, né, nos ensinar sobre o que a gente está vivendo, né, e esse caminho que parece abrir para nós, um Estado miliciano, necropolítico, né, se a gente for capaz de reconhecer que as violências de Estado, elas são todas elas, né, sempre perseguições de ordem política relacionadas à manutenção da ordem social, né, uma ordem social que privilegia historicamente sempre os mesmos, né, e sempre se desfazendo dos corpos indesejáveis. Bom, acho que parar por aqui e passar para o Gilney. Obrigada, Desirê. Gilney, por favor. Gilney, você precisa ligar o seu áudio. Muito bem, obrigado. Aliás, obrigado pelo convite, né? A Cristina, a Mariana e a todos e todas que organizam esses eventos. E também uma boa tarde às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes, né? Em parte, eu estou contemplado com as intervenções, mas me permito fazer alguns recortes, tá? Primeiro, eu diria assim que o passado ajuda a leitura do passado, né? Nesse sentido, né? Pesquisa, leitura do passado nos ajuda a entender, né, o presente, mas também nos ajuda a não entender, certo? Porque a leitura do passado pode ter recortes ideológicos, você entendeu? Que nos levam a obscurecer, a negar fatos, entendeu? A negar as lutas sociais, os agentes que foram atingidos, você entendeu? Então, temos exemplos clássicos, né? Com a leitura que nós fazemos de 4 séculos, como falou o Paulo, de escravidão negra, e a leitura do genocídio indígena. A nossa leitura sobre isso, até hoje, mesmo nós que somos críticos e nos propomos a fazer uma leitura do lado, vamos dizer assim, das vítimas, entre aspas, porque nem todos são vítimas no sentido jurídico ou judicial, você entendeu? Então, veja bem, nós até hoje, por exemplo, culturalmente, nós falamos de indígenas, nós falamos de negros, povos africanos. Nós esquecemos que existiam nacionalidades, povos diferenciados, com identidades próprias. Você entendeu? Assim como os negros que vieram para cá. Eram povos, às vezes nações inteiras, estados, alguns estados constituídos na África Negra, você entendeu? Ou na época de transição, ali na África do Zagreb para a África Negra. Então, só recentemente que nós estamos diferenciando isso. Então, é só essa leitura de uma leitura assim, colonial, dominante, você entendeu? Do passado. Então, nós tínhamos centenas de povos indígenas e até hoje ainda temos 2 centenas, pelo menos, um pouco mais, de remanescentes. Não? Alguns estão começando a contar a sua própria história. Alguns, você entendeu? Bem, então, e até hoje, a história da escravidão e dos povos africanos que foram escravizados, você entendeu? Que serviram ao projeto colonial, que alguns chamam de colonialismo capitalista ou capitalismo escravista. Isso. Essa é uma discussão que podemos deixar um pouco de lado para ressaltar só o fato de que essa leitura do passado não ajuda a gente a entender o presente. E, geralmente, a historiografia oficial é a mesma história que o Estado reconhece e que, às vezes, transmite através dos seus aparelhos ideológicos. Ou seja, a universidade, a escola pública, a escola particular, os meios de comunicação. Então, claro que uma releitura disto, do ponto de vista crítico, nos ajuda a entender enormemente a realidade de hoje, né? Porque a maioria das vítimas da repressão ilegítima e, aspas, legítima do Estado são negros. Tem referências do passado.
Nós vamos entender isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o passado também nos ensina, mais recente, o passado mais recente, por exemplo, da ditadura, nós levamos muito tempo para fazer a leitura daquele passado, né? Muito tempo. E eu me lembro, como eu fiquei muitos anos preso e convivi com não sei quantos presos políticos, você entendeu? Mas foram centenas, você entendeu? Nos presídios pelos quais eu fui transitando, fui levado, você entendeu? E nos primeiros tempos a gente não tinha condições psicológicas de fazer uma leitura no nosso passado bem recente, que era para entender a própria ditadura, você entendeu? E o que nós fazíamos era um tipo de autocrítica de partido, de organizações, você entendeu? E algumas dessas autocríticas ainda são remanescentes, né? Então, eu próprio tenho autocrítica que eu escrevi, inédito, né? Não foi publicado nem nada, mas eu falo assim, e depois eu reli assim, 20 anos, 30 anos depois eu releio, e aí eu falo assim, você vê como é que uma leitura do passado muito recente, às vezes ele é obscurecido, né? Precisa um certo distanciamento de tempo, você entendeu? De envolvimento psicológico, afetivo, para você ter uma visão mais ampla. Eu digo isso que até mesmo, de uma certa forma, eu sou também familiar de mortos desaparecidos, como dizia o Brizola, cunhado não é parente, né? Um lado, mas cunhado é parente para o outro, né? Vocês sabem, eu sou casado há muitos anos, desde a época que eu saí da cadeia, um pouco antes, com Yara Xavier Pereira. E convivi com toda essa luta desde a cadeia, você entendeu? Dos familiares de mortos desaparecidos. Então, isso é uma luta familiar, você entendeu? E eu converso, às vezes, com a Yara, e, às vezes, ela é demandada por pesquisadores, por várias pessoas, não interessa aqui, e sobre um determinado aspecto dessa história. E eu próprio tenho pesquisado, às vezes a gente olha assim, puxa vida, como nós fizemos uma leitura, às vezes, não completa, ou às vezes errada, de certas documentações ou de certos fatos que nós mesmos produzimos. Isso é uma coisa impressionante. Eu me lembro quando a gente ia lá na Comissão Nacional da Verdade, eu fui com a Yara várias vezes lá, viu? E para discutir com as pessoas que eram nomeadas, quer dizer, os comissários, e também os técnicos e as pessoas que ajudavam lá, né? E, primeiro, nós tínhamos uma visão, veja bem, nós quase não entendíamos o que os caras falavam. Gente, pelo amor de Deus, quase não conseguimos entender o que eles falavam, porque a nossa leitura era de uma vivência, de uma longa pesquisa, de um longo sofrimento, e os caras lá, as pessoas, e isso eram pessoas, às vezes, queridas, você entendeu? Algumas conhecidas, mas tinha um bloqueio, a dificuldade de ver, você entendeu? Então, era um passado que eles estavam investigando, você entendeu? E, de repente, não tinha uma leitura, envolvidos, inclusive, por certos aspectos ideológicos, você entendeu? Assim, de que, de uma certa forma, assim, aceitando que o Estado, veja bem, o Estado tinha uma certa limitação para ler o passado. Então, esse pressuposto de que o Estado, ele era uma agência do Estado, uma instituição do Estado, você entendeu? Ela própria se limitava para a leitura do passado, então, gente, isso não podia ir a fundo, como não foi. Como não foi. Então, nós falávamos assim, eu estou falando só dos familiares que tinham uma luta tradicional, que eram limitados também ideologicamente, que eles lutavam por aqueles que eram militantes políticos dos partidos, da guerrilha, ou disso, daquilo. Você entendeu? Então, eles tinham uma restrição de reconhecer quem não fosse dessa classificação, entendeu? Então, eu já tinha superado isso há muitos anos. A cadeia me ajudou nisso, você entendeu? Então, mas eu via que elas tinham limitações, e dentro daquelas limitações que as próprias demandantes, né, que as familiares,
entendeu? E o ex-preso. Depois, o ex-preso é fundamental no início disso, viu, Desirê? É fundamental. Sem os relatos dos ex-presos, os familiares não tinham como começar essa luta. Ou podiam ter, iam demorar muito mais anos para compreender os fatos. Mesmo porque eram testemunhos. As pessoas que morreram eram nossos amigos, nossos companheiros, e que viveram circunstâncias que nós vivemos. Você entendeu? Bem, dito isso, então eu estou demonstrando certas limitações de leitura do passado. Né? Do passado. E essa leitura do passado, por exemplo, da justiça de transição, tem 10 anos que eu estou, 10, 11 anos que eu estou pesquisando essa coisa, particularmente daqueles que são excluídos da leitura da justiça de transição do Estado e da leitura dos que lutaram pela justiça de transição, para os militantes políticos. Isso vale dizer dos familiares de mortos desaparecidos, da maioria dos ex-presos políticos, você entendeu? Dos comitês de anistia, você entendeu? Das comissões da verdade, dos comitês de verdade, coisa e tal. Bem, dito isso, eu diria o seguinte, que, puxa vida, como é que pode uma coisa dessa? Então, a Comissão Nacional da Verdade reconhece, se eu pegar os números, tá? Reconhece 434 mortos desaparecidos. Está brincando com minha cara. Está brincando. Você entendeu? Olha a leitura do passado bem recente para um órgão que foi demandado, nós lutamos por ele, apoiamos. Entendeu? Em determinado momento, os familiares, particularmente, chegaram a um ponto de que eles foram repulsados pela comissão. Você entendeu? Porque as diferenças eram de parâmetros para aqueles limitados. Agora, quando nós colocamos para uns e para outros, de que nós tínhamos milhares de indígenas assassinados durante o período da ditadura, não estou falando de todo o período do genocídio, certo? Porque as leis de transição tinham um limite de temporal, né? Datado. E que milhares de camponeses foram igualmente vítimas em função de suas lutas sociais no período da ditadura, que esses sim eram políticas, no sentido de que refletiam uma luta de classe, ou uma luta identitária, ou uma luta libertária, como queira classificar. E não fomos ouvidos. Aliás, eu queria fazer justiça aqui para um cidadão que está nesse placar aqui, tá? Que é o Paulo Abraão. Entendeu? Que quando as demandas de camponeses e indígenas chegaram lá, o Paulo, aliás, quando saiu aquele livro, quando eu entrei no Ministério, eu fui lá no outro Ministério, o MDA, e peguei todos os livros que tinham lá sobre camponeses, né? Aquele que foi feito um bom livro, você entendeu? E o Paulo estava abrindo a sessão do conselho, de toda aquela comunidade da comissão, e me permitiu falar lá, e eu distribuí o livro e fiz uma conclamação para que a comissão de anistia tivesse abertura para os camponeses, você entendeu? Não para aqueles camponeses que aderiram à guerrilha do Araguaia. Isso aí, mesmo porque nós podemos analisar depois esses detalhes, se for o caso aqui. Não era isso. Eu estou falando dos camponeses, desses e de outros tantos, você entendeu? Que só na minha contagem, eu só falo de camponeses, não falo de outras categorias profissionais do campo, você entendeu? Eu conto 1.007 camponeses assassinados durante a ditadura de 85, 1.756 assassinados até a promulgação da Constituição Federal, que é o marco da lei de transição. Então, a leitura do passado, elas têm limitações também ideológicas, às vezes da direita, de quem está no poder, às vezes daqueles que são contra o Estado, você entendeu? Em função de suas visões ideológicas. Então, a leitura do passado contribui para o presente, mas é preciso muita luta ideológica, luta política, entendeu? Para que essa não seja enviesada. Mesmo porque, aqui para nós não ignoramos... Um detalhezinho para terminar. A tutela militar. A tutela militar, cara, aqui para nós, viu? Será que agora nós não vamos ter capacidade de ver como a tutela militar, né, tem sido imposta, inclusive como impôs nas restrições das comissões da verdade, como o Paulo costuma dizer, menos na comissão de anistia, mas também, mas mais na Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos e mais ainda na Comissão Nacional da Verdade. Para começar, acho que já fiz muita provocação. Obrigado. Obrigada, Gilney, muito obrigada. A gente agora vai começar
a nossa segunda rodada, eu recebi aqui no chat da Francineide Marques a seguinte pergunta: resquícios racistas? Resquícios? Ela pergunta. Poderia falar mais por quem entende a sociedade brasileira e como são esses resquícios? Agora me escapa em que momento a Francineide fez esse comentário. Não sei se foi na altura da fala do Paulo, enfim. Não sei qual Acho que de foi na vocês minha fala. foi, né, Paulo? Eu fiquei com essa Sim, sim, impressão sim. também. Não, basicamente... eu respondo já? Só um instantinho, deixa eu Ou terminar eu de... incluo na minha próxima intervenção? eu acho que, na verdade, a ideia é o seguinte, Paulo, eu faço ainda aqui a leitura do complemento da pergunta da Francineide, eu mesma tenho mais uma questão para acrescentar, e aí a gente repete a nossa rodada. Embora a Francineide talvez tenha dirigido a pergunta para você, eu acho que todos podem fazer algum comentário a respeito também, e a gente retoma a Renan, Paulo, Desirê e Gilney. Tá bom? Ela segue ainda perguntando: a história ajuda a entender, mas ajuda a não entender. Então, a história não tem importância? Ou estaria se falando da história manipulada, da história de um pensamento único que nos alertou Milton Santos e, mais recentemente, Chimamanda Ngozi Adichie? Bom, eu também aproveito para acrescentar a seguinte questão, né? Diante de tudo que a gente vive hoje, eu vou poupar vocês da minha tentativa de descrever o que é esse tudo, né? Uma chave possível de leitura da experiência disso que eu vou chamar de virada memorialista, né? E um marcador de origem importante disso está ali na altura que o Paulo assume a Comissão da Anistia, né? Em meados dos anos 2000, né? Uma chave de leitura possível de tudo que a gente vive é a de que as comissões, né, e todo aquele esforço concentrado e acumulado fracassaram. Né? Então, a ideia de fracasso tem sido evocada aqui e ali, né? Eu tenho ouvido isso. Ou seja, né, não se fez o tanto quanto se poderia ter feito, ou o tanto quanto se deveria ter feito, para que a gente, então, produzisse as tais garantias, né, de que se falam a partir, né, desse lugar da justiça de transição. Né? Então, eu queria saber de vocês qual é a maneira como vocês veem esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico do fracasso como chave explicativa para essa experiência das comissões. Tá bom? Então, agora passo de novo para o Renan. Eu acho, Cristina, que é uma questão bastante complexa, né? Fazer um balanço sobre as comissões, eu acho que dificilmente daria para resumir a um fracasso ou a um êxito, né? Tem gente que também faz essa leitura de que a comissão fez demais e avançou demais e por isso desencadeou, né? E Um fortaleceu o retorno movimento. autoritário. Exato, né? Em sentido contrário, né? E, enfim, mas eu tenho uma leitura bastante crítica a esse processo, né? Apesar de estar inserido ali internamente também, diferente da Desirê, que estava como pesquisadora ali nos nossos encontros na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, eu estava efetivamente engajado ali na assessoria, e a gente estava nesse movimento ali, entendendo aquele espaço, né? Aquela instituição como um espaço de disputa também, né, para levar o processo para além do que parecia que ele poderia ir, até pelas negociações toda que a Desirê mencionou na primeira intervenção dela, né? Já havia ali uma perspectiva de uma tentativa de acomodação, né, de uma lógica de conciliação que acabasse silenciando alguns tipos de conflitos, e a gente entendeu que essa disputa por dentro ali era algo que era possível de ser feito, e eu acho que foi possível de ser feito até determinada altura. Eu acho que as comissões da verdade, né, digo no plural, vai dar para especificar também em relação a cada uma delas, e etc. Mas eu acho que a experiência das comissões da verdade foi muito rica no Brasil. Né? Acho que foi uma experiência de um modo, né, me parece, naquele momento, de condensar essas discussões sobre o passado de uma maneira bastante interessante. Não à toa que ficou essa imagem de que a comissão de verdade é necessária para tratar sobre os crimes da escravização de pessoas negras, do genocídio e do etnocídio de populações indígenas, de povos originários. Acho que a ideia, né, o conceito de comissão da verdade,
né? Nesse sentido, num balanço mais geral, ele fica como algo que até transcende o que são os crimes da ditadura e a experiência, o acerto de contas específico com a ditadura. Tem gente que fala em Comissão da Verdade, né, e circula de vez em quando sobre a pandemia e o papel do governo federal e assim por diante. Então, eu acho que se conseguiu, né, ali naquele momento, potencializar uma iniciativa, né, e se espraiar para vários setores amplos aí, de educação em direitos humanos, discussão sobre democracia, sobre limites da democracia, sobre práticas autoritárias incrustadas na democracia. Eu acho que se conseguiu avançar em frentes também que eram pouco discutidas, né, de atores que também foram afetados pela ditadura. É evidente que a ditadura afetou a sociedade inteira brasileira, mas houve práticas repressivas específicas também, né, para vários grupos sociais. Isso era pouco discutido, né? Havia uma certa imposição de uma figura típico ideal, né, de vítima da ditadura ali, de cidadão político que se levantou contra a ditadura, e acho que foi alargado isso durante a Comissão da Verdade, né, e acho que foi possível cobrir aspectos que estavam negligenciados, né, num processo de acerto de contas. Então, eu acho que a população LGBT é um exemplo, né, a população indígena é outro, a população camponesa, que apareceram em iniciativas anteriores da Comissão Especial sobre Mortes, Desaparecidos e Publicações, questão de gênero também, por exemplo, racial, também na Comissão da Anistia, mas eu acho que na Comissão da Verdade, né, se valendo também desse acúmulo, né, que já vinha dessas experiências anteriores, acho que se potencializou ainda mais uma escrita mais plural dessa história, né, uma narrativa mais inclusiva desses diversos grupos, ainda que em relação à população negra, por exemplo, não tenha havido um capítulo, uma seção específica da Comissão Nacional da Verdade. Mas eu acho que isso são avanços que são também muito significativos. Acho, além disso, que se permitiu fortalecer também uma série de tensionamentos públicos que, a meu ver, eram necessários para romper com essa lógica de conciliação que, de alguma maneira, vinha assombrando aí as políticas de memória, verdade e justiça. Isso fica claro, por exemplo, quando a própria comissão acaba tendo que enfrentar publicamente generais que se negaram a depor, que escreveram que não colaborariam, coronel que não colaboraria com o inimigo, né? Enfim, uma série de questões ali no Hospital do Exército também, que se encontraram dossiês dos próprios membros da Comissão da Verdade. Enfim, acho que chegou o momento de tensionamento, mas me parece que as comissões também não tiveram como avançar para além daquele ponto, porque faltou capital político, né? E também acho que faltou uma dimensão do próprio governo ter arbitrado esses conflitos em favor da Comissão da Verdade. Acho que há muitos equívocos, né, do ponto de vista do funcionamento interno das Comissões da Verdade, que eu acho que foram sendo aperfeiçoados a partir da crítica pública, né, do monitoramento dos movimentos sociais, das cobranças, questão de audiências públicas, um trabalho mais aberto, mais participativo. Tudo isso acho que foram aperfeiçoamentos que foram acontecendo, né, na dinâmica de trabalho das Comissões da Verdade, porque ninguém sabia fazer, né, era algo novo para todo mundo. Então, eu acho que foi um processo de aprendizagem bastante grande, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem limites que daí são externos também, né? Acho que tem esses limites externos que ficaram muito visíveis já no final do processo de trabalho das Comissões da Verdade, quando esses embates com setores militares alcançaram um nível determinado ali, que se acabou arbitrando esses conflitos em favor do Ministério da Defesa e não das pastas de direitos humanos da própria Comissão da Verdade. E eu acho que um exemplo disso, né, é só a gente comparar o que foi o momento de instituição da Comissão Nacional da Verdade, com aquele ritual ali, enfim, e todos os ex-presidentes, chefes militares, né, em público acompanhando a cerimônia, e o que foi a entrega do relatório final, que já foi algo muito tímido, né, muito rebaixado do ponto de vista de participação, restringindo participação social, né? Ou seja, já indicava ali a dificuldade de, me parece, manter o mesmo grau de tensionamento e de avanço nessas questões que estavam sendo gestados no âmbito da própria comissão. Então, eu acho que é, no mínimo, uma experiência aí complexa e ambígua que valeria chamar atenção aqui para esse caráter dos trabalhos da comissão no eventual balanço. Obrigadíssima, Renan. Agora a gente passa para o Paulo.
Obrigado, Cristina. Bom, primeiro agradecer a pergunta da Francineide. Especificamente, eu me refiro não aos resquícios do racismo, né, aos resquícios da escravidão, que nos impõe ao longo do tempo uma incapacidade de reconhecimento do racismo estrutural, nas nossas políticas públicas, nas práticas institucionais, nos modelos de representação, e principalmente também nas nossas normas, né, que estruturam as formas de regulação na nossa sociedade, que não permitem superar essa perpetuação da desigualdade, né, especialmente dos grupos raciais dentro do Brasil, né, ou evidenciar todos os privilégios que estão associados à branquitude, evidenciar todas as desvantagens que estão associadas à questão do uso da cor no Brasil para aprofundar esses critérios de discriminação, não apenas o racismo estrutural, né, mas também o racismo individual e o racismo institucional. Eu acho que são todas, de alguma maneira, aspectos, voltando à nossa primeira pergunta, né, de incapacidade de uma valorização do conhecimento do passado para conhecer quais são os efeitos que ele tem no presente, ao longo da história, na verdade, no desenvolvimento da nossa sociedade, né, para ser mais preciso. Sobre a questão do fracasso, o fracasso, acho que essa pergunta ela está mediada por um parâmetro de análise, né? Fracasso em relação a quê? Talvez estejamos nos referindo ao fracasso de não ter conseguido, a exemplo de experiências comparadas, aprofundar o dever de justiça em relação às vítimas, promovido a responsabilização dos perpetradores de graves violações aos direitos humanos na ditadura brasileira, ou ao fracasso de não ter sido suficientemente forte a ponto de impedir o regresso do discurso negacionista pelas autoridades máximas do país. Me refiro especificamente às práticas, né, de aceitabilidade de que autoridades públicas adotem o discurso negacionista, que sempre existiu e não vai deixar de existir, mas a questão é a aceitabilidade de que uma autoridade eleita, que representa a nação, possa incorporar na sua linguagem o negacionismo em relação às violações aos direitos humanos. Eu acho que, em relação a essas duas perspectivas, primeiro, talvez seja melhor falar de fracassos do modelo da transição democrática, né, que foi desenhado para o Brasil. Ou seja, eu prefiro deslocar o fracasso para aqueles que pensaram esse modelo, que foi um modelo estruturado intencionalmente para promover a impunidade, um fracasso desse modelo no sentido da perspectiva das vítimas, né, no sentido de ele na verdade, ter sido eficiente para alcançar o seu objetivo, né? Então, se a gente tiver que depositar algum fracasso dessas políticas ou da tentativa de implementação das políticas de justiça e transição, eu prefiro depositar as responsabilidades na verdade, na incapacidade de ter rompido com esse modelo de transição que empurra a impunidade e talvez por critérios de limitações políticas ou por critérios próprios de uma cultura de conciliação que sempre é promovida, né, e privilegiada dentro das nossas relações sociais, para poder entender quais são as condições que também incidiram sobre as possibilidades concretas de realização do dever de justiça. Então, eu sempre busquei essas explicações no próprio modelo da transição, no próprio tema do funcionamento das comissões que permitiam avançar outros direitos da agenda da transição pendente e que estruturavam potencialidades para se buscar o fim do pacto da impunidade, né, que foi aquilo que a própria Corte Suprema brasileira anunciou como um pacto estruturante do nosso processo de
de redemocratização ou como fundamento próprio da nossa própria Constituição democrática, né? Que é particularmente absurda a afirmação, mas esse argumento foi utilizado nas decisões da Corte Suprema. Agora, em relação às possibilidades concretas da agenda de enfrentamento, da agenda de memória, verdade e justiça, para evitar a repetição de graves violações aos direitos humanos, essa não é uma particularidade do caso brasileiro, né? Acho que ela está colocada para vários países, independentemente de pesquisas que possam apontar que a violência institucional tenha diminuído em países que levaram mais a sério a implementação desses mecanismos. Na verdade, as graves violações aos direitos humanos elas continuam existindo e continuam repetindo em diferentes países, até mesmo naqueles que implementaram com mais rigor e com mais profundidade as medidas da justiça de transição. É aquilo que eu falei antes, de que rigorosamente não existem garantias de não repetição, né? Mas esse é um processo, assim como a democracia é um processo, esse processo de reconhecimento de direitos ou de consciência ao redor dos crimes contra a humanidade, da repulsa em relação às formas de autoritarismo. Acho que esse é um processo que depende muito de capacidade de mobilização da sociedade civil, de fortalecimento do papel da sociedade civil, de alianças que são construídas dentro dos setores democráticos. Eu acho que, não sei, eu acho que olhando um pouco para frente e pensando aqui junto com vocês, nós vamos ter uma grande tarefa mesmo de tentar recuperar esses princípios para eventuais novos ciclos democráticos que o Brasil vai viver, né? Eu fico sempre com a expectativa e a esperança de que esse acúmulo crítico de avaliação do que foi a nossa própria experiência de enfrentamento ao período ditatorial, ela possa oferecer para nós uma carga de conhecimento que nos ajude, quem sabe, frente a essas graves violações que estão acontecendo agora, ao negacionismo de agora, ao autoritarismo de agora, nós estejamos melhor preparados para poder enfrentar isso e construir novas condições de possibilidade para as justiças, para promover a justiça para as vítimas das violações do presente. É típico de um raciocínio normativo, de uma tradição normativa, mas enfim, essa é parte de um campo próprio de conhecimento e profissional também, que acredita na necessidade de se normatizar parte desses elementos que nós queiramos que sejam os elementos orientadores das nossas relações sociais, porque, afinal de contas, sem transformar as lutas sociais em normas que possam orientar as condutas futuras, ou pelo menos gerar expectativa em relação às condutas futuras, nós também estaríamos deixando de estar implementando ou levando adiante um campo de luta também que está vinculado ao campo jurídico, né? Então, eu acho que a gente tem que matizar a reflexão sobre o fracasso a partir desses elementos mesmo. Fracasso em relação a quê e onde depositar realmente os limites que impedem que nós enfrentemos essa violência institucional de uma maneira mais consistente, mais coerente, e com mais reconhecimento de direitos humanos para as pessoas. Muito obrigada, Paulo. Desirê, por favor. E Cris, obrigada por tentar ser breve, por causa da hora. Então, acho que duas questões, né, do resquícios e o fracasso. Sobre os resquícios, né, acho que a pergunta não foi para mim, mas vou me meter mesmo assim. Eu tenho problema também com esse termo, né? Porque eu acho que ele mal posiciona a questão, né? Porque
quer dizer, a escravidão foi uma instituição jurídica, digamos, né? Numa determinada ordenação social, um momento em que as relações de trabalho estavam juridicamente organizadas a partir dessa instituição da escravidão. Juridicamente isso acabou, né? Mas isso não significa que tenha alterações nessa ordem social, né? Da forma como as populações negras, as populações indígenas também estão colocadas dentro da estrutura social brasileira. Então, você tem uma série de instituições que são erguidas, né, e que são reformuladas também com o fim da escravidão, com o início do período republicano, e elas são reformuladas e reconstruídas com o mesmo fim, né, com o fim de manter essa relação de dominação. Então, eu tenho dificuldade de chamar isso de resquício, né? Então, por exemplo, toda a estrutura da polícia, né, a instituição policial, ela é estruturada tendo em vista a manutenção desses lugares hierarquizados, né, dessas classificações sociais, desses lugares hierarquizados dentro da sociedade. Então, eu acho que resquício não é um bom nome, né? E aí eu acho que em relação à ditadura é a mesma coisa, né? Eu acho que funciona da mesma maneira. Então, eu tenho bastante dificuldade com a expressão resquícios da ditadura, né? Porque eu penso mais em estruturas sociais que vão sendo reatualizadas politicamente, vão sendo transformadas, né? Mas a gente ainda está falando de estruturas, né? E não de coisas que sobram, né? Mas, ao contrário, de coisas que se mantêm mesmo em períodos históricos mais longos, né? Sobre o fracasso, eu acho que o que o Paulo colocou, né? O fracasso em relação ao quê, acho que é fundamental. E, assim, fui eu que puxei, né, a crítica, eu que iniciei fazendo a crítica aqui, mas eu não avalio necessariamente que as comissões da verdade foram um fracasso. Eu não acho, não vejo dessa maneira, porque eu acho que, na verdade, depende da expectativa que você coloca em relação a esse processo, né? Então, como eu falei, me parece que e as comissões da verdade, elas são, digamos, um ápice de um processo, né? Então, é um momento específico, um momento de auge de algo que veio se construindo. E o que veio se construindo foi justamente você fazer essa mudança, né, de um olhar para essas violências de Estado como se fossem problemas pessoais, né, problemas individuais, familiares que dão direito, que fazem emergir direitos individuais, né, direito à indenização, direito a reconhecimento, enfim, né, direitos que são de ordem individual, para você pensar isso enquanto problemas que afetam a sociedade toda, né, e direitos da sociedade. Então, eu acho que esse processo, né, que chega no auge nas comissões da verdade é muito importante, porém, ele é um desenvolvimento de algo que já vinha se construindo em termos, né, de direitos da ditadura no Brasil. O que se passa é que a gente faz toda essa construção, né, desse aparato, né, desse conjunto de instituições, enfim, e essa ramificação, porque não é só as comissões da verdade, você tem vários comitês, enfim, coordenações enfim, e uma série de órgãos institucionais que vão passar, né, a produzir o direito à memória e à verdade em diversos espaços, né, do Estado. E todo esse processo, né, de construção dentro da estrutura do Estado, ele tem seus avanços, né, em relação a tudo isso que a gente tinha anteriormente, tem esse limite de se constituir em relação a essa agenda da justiça de transição, né, como se você implementar esse modelo, enfim, esse conjunto de normas, né, estruturadas, e que são abstratos, né, que vão sendo construídos internacionalmente a partir de experiências individuais, mas depois que se torna uma agenda, né, uma espécie de receita de bolo, né, que você vai parar um determinado momento em situações excepcionais como comissões da verdade, e a partir dali você, né, isolar aquele passado de violência e constituir esse conjunto de direitos a partir desse processo, né? As coisas não se dão dessa maneira, né? Ao mesmo tempo que você vem construindo ao longo dos anos os direitos em relação à ditadura, paulatinamente, em meio a disputas políticas, a democracia convive com uma série de violações, né, de direitos atualmente, né? E aí fazendo essa separação entre violências que são políticas e violências que não são políticas, né? Então, eu acho que
sim, há um fracasso em relação à transição democrática, a gente pode avaliar que ela foi um fracasso, né, do ponto de vista da maioria da população brasileira, do ponto de vista da sociedade brasileira, mas esse fracasso, eu tenho dificuldade em ver essa transição como algo negociado, né? Eu acho que a transição foi um processo de disputas políticas, e aí eu me lembro muito dos comitês brasileiros pela anistia, que acho que o Junei pode falar mais do que eu, né? Quando estava posto lá atrás, né? Por familiares, por ex-presos, por sobreviventes, a questão do direito à memória e à verdade, lá naquele momento, né? Sendo disputado no momento da transição política, né? A proposta de garantia desses direitos e que essa transição olhasse para as violências que haviam sido cometidas pela ditadura. E isso, obviamente, é uma disputa política que é perdida naquele momento, né? Como nesse momento da Comissão da Verdade, eu acho que não, eu acho que foi uma disputa que ali, naquele contexto, acho que o Renan, inclusive, exemplificou muito bem, ele foi ganho, né? A questão é que eu acho que as expectativas, né, a ideia de que parássemos aquele momento, fizéssemos essa revisão das violências, reconhecêssemos esses direitos, então a democracia estava dada a ela as garantias de não repetição, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a proposta era ambiciosa, né? A proposta era colocava para si mesmo os fins que não seria capaz de atingir, né? Que não era suficiente, não é dessa maneira, não é através de um debate exclusivamente feito dentro das instituições, né? Então, acho que é desse ponto de vista. Tá ótimo. Muito obrigada, Desirê. Junei, por favor. Eu tenho uma visão muito crítica das comissões da verdade e de todas as instituições da justiça e transição. Mas eu não considero que foi fracasso, no sentido que eu entendi da pergunta, entendeu? Acho que tivemos vitórias limitadas. É isso que eu considero. Acho, inclusive, que nós poderíamos avançar mais, mesmo dentro daquelas limitações de um certo dictate militar subentendido, de uma certa limitação que o próprio governo, você entendeu, ele tinha, você entendeu? E também da composição dessas instituições. Eles tinham uma composição assim, não a Comissão de Anistia, que era muito diverso, muito representativo, mas a Comissão Especial sobre Modos Desaparecidos, menos representativo, muito Estado, e a Comissão Nacional da Verdade, pouco Estado, mas muito juridicista, muito advogado, entendeu? Aquela visão, você entendeu, de direito, você entendeu, de limites, sendo que o Estado de Direito lhes impunha, sendo que e de uma interpretação completamente equivocada da própria lei, dos poderes que a lei lhe deu. Vamos deixar claro, particularmente a Comissão Nacional da Verdade. Diferente da Comissão Especial de Morte e Desaparecidos, que ela se autolimitou em coisas que ela podia fazer, mas era muito pequeno o poder que ela tinha. Ou seja, muito o que a lei lhe delegava. Diferente da Comissão Nacional da Verdade, que não tinha limite em relação às chamadas vítimas. Não era obrigatório que a vítima, eu estou botando sempre aspas, porque lutadores não são vítimas no sentido da história, entendeu? Mas judicialmente pode ser. Não obrigava que fosse um militante político, muito menos um militante partidário, mas que fosse vítima de graves crimes, graves violações de direitos humanos. É isso que está a lei. Esse é o mandato. E a Comissão Nacional interpretou isso com o mandato que tinha a Comissão Especial de Modos Desaparecidos e o mandato que tinha a anistia, que exigia que o requerente ou a pessoa que é examinada, inclusive não exigia essa figura de requerente na Comissão Nacional da Verdade, você entendeu? Então, comparar uma coisa com outra, eu não considero correto nem legítimo, porque os poderes eram diferentes e da Comissão Nacional da Verdade era muito maior. É claro que poderes delegados pela lei nem sempre, né, são capazes de vencer a inércia do poder estabelecido, você entendeu, no Estado, né? Particularmente, repito, você entendeu, as limitações impostas pelos militares. Bem, então,
eu vou me ater hoje aos meus 5 minutos que eu passei daquela hora. Vou até passar, só falar mais uma observação. Desde que, observa bem, desde que começou a discussão de anistia, os presos, ex-presos, nós já tínhamos uma posição, fala assim, ó, essa posição que o Estado estava lhe dando, concedendo, ou aceitando, ou recuando, como queiram, entendeu? Era, na verdade, pactuada com um pacto de, entendeu? Limitado, entendeu? De anistia limitada, de não investigação, isso fazia parte de um pacote, entendeu? Que os militares pactuaram com aquela elite que aceitou aquele jogo, entendeu? Do colégio eleitoral e antes disso, logo depois. Finalmente, eu diria o seguinte, olha, a Comissão Nacional da Verdade poderia, como uma comissão de anistia o fez, e não o fez totalmente, eu acho que o mandato não foi suficiente, alargar o entendimento de quem poderia ser legitimamente demandado por anistia, ou de verdade, ou de justiça. A Comissão da Anistia o fez. E o fez em função de uma condução política correta. Correta no sentido de alargar a compreensão dos seus mandatos legais. Então, essa história jurídica a gente tem que relativizar em relação à política, em relação à abertura para que a sociedade fizesse a pressão legítima, entendeu? Com as caravanas, com as publicações, com blá, 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 aquela coisa toda, que era um tipo de uma agitação, que eu costumava falar com o Paulo, agitação e propaganda, no sentido antigo. Você entendeu? Então, isso foi fundamental para alargar. Agora, aqui para nós, o que a Comissão Nacional a comissão, eu nem critico a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, porque ela foi blocada. Ela foi blocada e, além disso, dominada por uma visão, assim, desculpa a expressão, tucana, você entendeu? De que não podemos ultrapassar os limites. Até coisas que fazia de errado só para corrigir, é um drama dentro daquela comissão, pelo amor de Deus. E então, como diz assim, tem pessoas, tem instituições que se limitaram. Você pode falar assim, não, é porque eles não queriam... o Renan e a Direita trabalharam lá na Comissão Estadual da Verdade, lá de São Paulo. Literalmente, lá rompeu os limites que a Comissão Nacional da Verdade não queria romper. Não queria romper. Você entendeu? Então, a interrogatório daquele coronel, né, lá do Rio, foi em função da Comissão Estadual da Verdade. Começou ali. Mesmo começou. Então, você tem essa história de que o Estado de Direito, e particularmente no Brasil, você entendeu? Ele impõe limites, sim, impõe limites, mas ele tem um borderline, você entendeu? Onde as lutas sociais e aqueles que querem fazer avançar podem avançar, mas isso implica em luta. E a última coisa que eu queria observar é o seguinte: a Comissão Nacional da Verdade implicou, né, provocou o militar para dar golpe hoje, a monte da Dilma, depois do Bolsonaro. Tem gente que, até de esquerda, que concorda. Eu não concordo com isso. Não concordo. Você entendeu? Acho que nós não avançamos o suficiente para tal. E acho, inclusive, que o capital internacional, o capital monopolista que sustentou esse golpe, ele tinha razões muito mais, vamos dizer assim, importantes para eles para dar o golpe, né? Muito mais razão. É isso aí. Obrigada, Gilney. Com isso, a gente encerrou a segunda rodada. Obrigado. E para encerrar a nossa conversa com a última fala de cada um de vocês, eu queria propor uma reflexão sobre qual vocês imaginam que seja o futuro da agenda de memória, verdade e justiça. Lateralmente, alguns de vocês já tocaram no assunto, mas eu pediria então que vocês agora enfrentassem esse tema de frente, porque eu sei que é difícil. Renan, por favor. Bem difícil esse, né? Se a gente mal consegue vislumbrar esse passado nesse momento, quanto mais o futuro. Mas eu diria, Cristina, que a gente tem um desafio enorme aí, que não é só de recuperar as políticas públicas, o Estado brasileiro, os mecanismos de participação na gestão pública, assim por diante, recuperar isso tudo de um desmanche, né? De um desmonte. Eu acho que
a gente tem visto aí um processo que é muito perverso, ao mesmo tempo, de ressignificar essas instituições, né? Então, o Ministério de Direitos Humanos, ele virou Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos, e as políticas públicas são todas anti-direitos humanos ali, né? A própria comissão, as comissões de Estado, né? Enfim, os vários mecanismos de conselho, de participação que não podiam ser desmontados, simplesmente fechados, porque estão previstos em lei, em sentido formal, acabaram sendo ocupados aí por um monte de gente que não é só desqualificada, mas que são pessoas que trabalham contra essas pautas, né? Então, eu acho que há esse desafio de conseguir, né, numa perspectiva aí próxima, não só retomar, mas eu acho que reconstruir esses entendimentos que foram todos paralisados, né? Agora, a Comissão da Anistia retira indenizações na análise, né, sobre a perseguição do Estado, em sinal completamente invertido. Então, eu acho que é algo que é muito perverso aí, que não é só um debate ideológico sobre a história, sobre a memória descolado do que são essas políticas do Estado brasileiro. Eu acho que há um comprometimento mesmo, como a gente tem visto, das políticas públicas, e acho que não é só uma questão de estrangulamento orçamentário, mas eu acho que é justamente junto a isso, né, que não pode ser também negado, que é a falta de prioridade das políticas de direitos humanos. Eu acho que há essa articulação de um discurso anti-direitos humanos que ainda assim reivindica essa gramática, né? Então, eu acho que se torna uma disputa ainda mais difícil, mais capciosa, porque não é simplesmente dizer que é contra os direitos humanos, mas é impor uma outra concepção ou leitura de direitos humanos que nos enreda numa dificuldade, né, de como definir mais claramente isso e reconstruir essas possibilidades de políticas públicas. Então, eu lançaria aqui, pelo avançar do tempo também, deixaria só essa questão, né, de que a dificuldade de pensar esse futuro, eu acho que não vai ser fácil só a gente retomar de onde se parou, né? Vamos voltar a recolocar as pessoas na comissão da anistia, na comissão especial sobre mortes desaparecidos, no Ministério de Direitos Humanos. Eu acho que tem uma disputa de fundo aí na sociedade, uma disputa ideológica que já é muito mais profunda, e que a gente vai ter que se dedicar a ela nesse próximo período também. Como você falou, né, Renan, perverso o anti-direitos humanos se apropriando do vocabulário dos direitos humanos, né? Como lidar com isso? Paulo, por favor. Obrigado. Eu vou me restringir a comentar sobre como eu penso que pode ser o futuro das políticas ao redor de memória, verdade e justiça, não da agenda. Eu acho que a agenda ela é muito potencial. Eu sempre tive uma compreensão sobre os mecanismos da justiça de transição como direitos que se conquistam e que, a partir daí, podem ser instrumentalizados para diferentes situações e não apenas para o enfrentamento à violência do passado, mas também à violência do presente. Essa é uma visão um pouco mais heterodoxa, que não necessariamente faz parte de uma unanimidade dentro da teoria da justiça de transição, mas me parece que, do ponto de vista das políticas de memória, verdade e justiça, nós estamos frente a um governo negacionista, que não apenas desconstrói, como defende, né, a ditadura, desconstrói as políticas de enfrentamento do passado, mas promove, defende a ditadura, celebra, né, o golpe militar. Então, acho que, de fato, tem uma questão aí muito séria, que é mesmo a discussão e a reconstrução de um compromisso, pelo menos dentro dos setores democráticos, que retomem um piso mínimo ético de princípios ao redor da democracia que precisam ser reestruturados. E quem sabe nessa construção política de uma repactuação que já está acontecendo, eu acho,
eu não me refiro a nenhum aspecto eleitoral, me refiro exclusivamente a uma consciência sobre isso, a maneira como as instituições responderam às manifestações autoritárias, a maneira pela qual movimentos sociais se apropriaram de categorias da justiça da transição e do movimento Memória, Verdade e Justiça para falar em direito à verdade, falar em direito à memória, como se ativou também essa linguagem para movimentos sociais que surgiram já durante a democracia e que não incorporavam essa linguagem, esse compromisso com o enfrentamento do passado nas suas agendas. Acho que houve uma expansão dessa consciência pelas diferentes maneiras e formas de resistência democrática do presente em relação aos autoritarismos do presente. Acho que essa consciência está em processo, ela precisa ser potencializada, e pensando exclusivamente nas políticas, me parece que a questão principal é responder como foi possível o desmonte, né, como foi fácil implementá-lo. Efetivamente, a tarefa política é a reconstrução e tentar voltar a um ambiente de tentativa de avanço, mas acho que fica uma questão de aprender como uma lição do que está acontecendo nesse momento, sobre como é que foi possível esse desmantelamento, como foi possível que as comissões de reparação e de verdade elas fossem totalmente desvirtuadas das suas finalidades, fossem ocupadas por setores que são anti a sua própria agenda, com personagens que não têm idoneidade para estar ocupando essas funções típicas dentro do campo dos direitos humanos, e como que as autoridades foram adotando medidas totalmente incompatíveis com os procedimentos mais básicos do devido processo, do processo administrativo brasileiro, né, e algumas regras básicas da administração pública foi sendo desmantelado com tanta facilidade. Então, acho que o futuro ele passa por pensarmos como é que nós podemos, havendo uma possibilidade de um ambiente de uma reconquista democrática, de uma recomposição dos direitos da democracia dentro do Estado brasileiro como políticas, como fazê-los, como implementá-los de uma maneira distinta da anterior, aprendendo com essas lições desse passado autoritário mais recente, para projetá-lo dentro de uma perspectiva realmente de uma lógica de Estado e menos dependente, fundamentalmente menos dependente de vontades governamentais. Acho que esse é o desafio que está colocado. Acho que pensar essa agenda de futuro, para mim, se é manter a existência da Comissão de Justiça, da Comissão de Mortes, reorganizar isso em outro modelo, ativar o mecanismo, criar o órgão de seguimento, as recomendações da Comissão da Verdade. Institucionalmente, a questão para mim, essa é uma outra questão. Isso é como fazer o que tiver que ser feito de maneira a não permitir que, frente a um eventual novo rompante autoritário, não se possa desconstruir a partir de lógicas de políticas governamentais aquilo que deve ser visto como políticas de Estado e princípios que sejam intocáveis. Então, acho que para mim esse é o desafio. Não sei responder totalmente nesse momento como será isso, mas é o que eu tenho buscado pensar nesse momento, frente à esperança permanente de que nós podemos reconquistar a democracia no Brasil, independentemente de quem estiver conduzindo politicamente o país, mas que as forças sociais tenham a capacidade de estarem fortalecidas para exigir isso. Então, para mim, esse é o ponto central. Como fazer isso para evitar essa fragilização de novo, e como ativar a sociedade civil para que ela esteja muito fortalecida para poder fazer essa exigibilidade, seja para quem seja,
num eventual novo ciclo democrático no Brasil. Tá bom, Paulo. Muito obrigada. Desirê, por favor. Bom, eu também não sei, obviamente, responder essa pergunta. Eu acho que as questões que Renan e Paulo colocam são importantes, né? Eu não sei exatamente... assim, o Estado tem, né, essa força gravitacional, né, que atrai tudo para si, e a gente produzir determinadas políticas, né, determinadas transformações, e fazer esse diálogo, né, entre movimentos sociais e Estado e governo é algo complexo, né, e eu não sei propriamente se existe como, né, constituir uma estrutura de Estado que esteja separada, né, das vontades de governo e, sobretudo, uma estrutura de Estado que não esteja relacionada também com... enfim, né, com a produção de tecnologias de governar populações, né, e de fazer essa reprodução de determinadas dominações, né, de classe, de raça, de gênero. Então, assim, eu acho que é tudo muito complexo, né, não consigo ver soluções, eu só consigo ver a disputa, né, só consigo ver a luta política. Acho que a gente está vivendo um momento que eu acho que cabe pensar, né? Cabe pensar como foi que a coisa se desestruturou, né? Tão fácil, tão facilmente, e também cabe pensar, acho que uma coisa que Juni colocou algumas vezes aí, essa ideia do político, né? Do reconhecimento de que violências são políticas, de que violências podem ou não ser reconhecidas, né? Porque se tem uma coisa que permanece na forma na estrutura do Estado mesmo brasileiro é a ideia de inimigo, né? Você tinha um inimigo na ditadura e você sempre teve um inimigo, né? Um inimigo da sociedade, um inimigo do Estado durante a democracia. E esse rol, né, das pessoas que são incluídas enquanto inimigos, ele aumenta e ele diminui, né? E eu vejo que hoje em dia todos nós estamos incluídos, né, nessa perspectiva do inimigo. As universidades, as pessoas que, né, construíram... As pessoas que construíram Memória, Verdade e Justiça no país. Então, há um alargamento, né, desse conjunto de pessoas a serem combatidas, né, por essas estruturas, né, por essas pessoas que hoje estão no governo, através das estruturas de Estado. E aí me parece que as ideias de direito à memória e verdade, né, elas são importantes. A ideia de que a verdade, né, a respeito de violências cometidas pelo Estado, elas são direito, elas são fundamentais. E aí me parece que há uma separação, né? A gente fala memória, verdade e justiça, a gente pensa no passado, a gente pensa necessariamente na ditadura por conta do nosso, né, de como isso ficou associado a esse processo através das comissões da verdade. Mas eu acho que de repente um esforço importante de se fazer, né, é pensar a questão do direito à memória, verdade e justiça hoje, né, para as violências que são cometidas hoje, né, e essas violências de Estado que são cotidianamente cometidas e que são igualmente processadas, né, institucionalizadas do ponto de vista do Estado, com narrativas né, que não garantem o direito à verdade dessas pessoas que sofrem, não garantem o direito a um luto, à memória dos mortos, né, um luto digno. Então, eu acho que, na verdade, é um momento de repensar e, sobretudo, de não se isolar, né, de conectar determinadas lutas sociais, né, determinados processos. Então, eu acho que seria por aí. Muito obrigada, Desirê. Gilney, então, a gente te escuta para fechar esse nosso encontro de hoje. Primeiro, eu queria rever um pouco aquilo que eu falei no bloco anterior, sobre a análise da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Eu esqueci de ressaltar que ela foi rompida os limites legais e políticos em função da pressão dos familiares de mortos desaparecidos e da mídia, né? E do fato socialmente que foi aceito a versão, em grande parte, dos familiares de mortos desaparecidos. E assim foi a interpretação de quem estava morto ou desaparecido sob a guarda do Estado. Foi elasticizado, foi ampliado. Depois, a própria lei foi reformada
para incluir os mortos em passeatas e outras circunstâncias que todos nós sabemos. Então, nesse sentido, os familiares mortos desaparecidos foram um motor para avançar. Isso não aconteceu na Comissão Nacional da Verdade, por razões várias que eu já tentei explicar. Segunda coisa que eu queria falar, já voltando ao ponto desse último questionamento, nós estamos assim vivendo um governo civil-militar. Esse é um verdadeiro governo civil-militar, você entendeu? Um governo assim, onde a exceção começou a virar regra, e tem alguns juristas que identificam isso como um tipo de ida à ruptura de um Estado de direito democrático, você entendeu? E sobre ele veio a pandemia, pelo amor de Deus, você entendeu? Quer dizer, então, nós estamos vivendo duas experiências assim duríssimas, particularmente para aqueles que são lutadores, sendo pela liberdade, lutadores assim por uma mudança social, e também os lutadores de verdade, memória e justiça. Então, isso está nos ensinando também. Veja bem como nos ensinaram a fazer movimentos políticos, discussões, academias e outras coisas mais pela internet. Quer dizer, vemos como criamos novos espaços comuns de luta, de compreensão, de educação, de mobilização. Você entendeu? Que, aliás, a direita já tinha se apoderado disso em 2013, né? Antes do golpe, de 16. Então, nós estamos aprendendo muito com isso. Terceira coisa que eu queria dizer é que a agenda de memória, verdade e justiça, ela já tem algum tempinho que ela começou a agregar novos temas, particularmente a reparação empresarial e a criminalização do CNPJ, cujo marco no Brasil, na Argentina já é avançado, você entendeu? É o TAC da Volkswagen. Então, hoje vai se abrir agora um ciclo de investigação. Eu pessoalmente, já tem alguns anos que eu estou trabalhando com isso, você entendeu? Inclusive inspirado pelo grupo de trabalho, o único grupo de trabalho que largou a compreensão da Comissão Nacional de Verdade com algum sucesso, porque o nosso, tanto o indígena quanto o camponês, não teve tanto sucesso. Que dos trabalhadores, onde o Neto pontuava, né? Todo mundo conhece o Neto, você entendeu? Então, veja bem, o universo da responsabilização empresarial no Brasil, isso foi uma coisa assim que passou de liso, você entendeu? Você lê os relatórios, todos os relatórios, eu li todos os relatórios das comissões da verdade. Só está faltando do Pará, entendeu? Que vai sair agora, você entendeu? Você não tem praticamente nada, você cita, você entendeu? Casos, mas não tem um discurso, não tem um foco, uma coisa desse tipo. E, então, agora vai sair com o fruto do TAC, e com o pessoal da Unifesp, né? E tem companheiros do CAP aí, né, que trabalham lá, e vai ser uma dezena, talvez 13, 12 casos que vão ser estudados de uma forma mais aprofundada, você entendeu? Que vai subsidiar, supostamente, se propõe ações judiciais do Ministério Público. É um universo que está se abrindo, você entendeu? Eu, particularmente, nós retomamos a Comissão Camponesa da Verdade, já tem um ano e meio, você entendeu? E nós estamos propondo estudar o caso da guerrilha do Quintino, é a maior guerrilha camponesa que houve durante a ditadura militar. E talvez poucas pessoas aqui conhecem, você entendeu? E guerrilha que durou mais do que a guerrilha do Araguaia, que era uma guerrilha rural, não era uma guerrilha camponesa. Isso não diminui a sua importância política, você entendeu? E o heroísmo dos companheiros e das companheiras. Isso não diminui, só a qualificação, a classificação que é um pouco diferente. Então, eu diria que abrimos já um outro campo de luta nesse segmento da justiça de transição. Você entendeu? E outros que já foram falados, de gênero, raça, que inclusive a questão indígena, você entendeu? Que eu acho que vai ganhar maior protagonismo no próximo ciclo democrático, como diz o Paulo. Agora, a dimensão desse ciclo democrático e as possibilidades dependem da nossa capacidade da transição. Porque nós vamos fazer outra transição, eu estou chamando de transição para a transição, particularmente para a transição ecológica, que é o tema principal da minha militância. Você entendeu?
Então, veja bem, mas essa é histórica também. Então, nós precisamos, dependendo, se nós não derrubarmos esse regime aí pelas duas, então vai ter que ser pelo voto. E como você vai fazer essa disputa? Em qual grau de radicalização? Em que programa vai vencer? Vai limitar as nossas possibilidades no próprio ciclo. Claro que não impede, mas, particularmente, aquilo que vem do Estado vai ser mais limitado. De qualquer forma, nós vamos precisar fazer um desmonte do desmonte, não é isso? Para reconstituir as instituições do Estado que foram apropriadas, foram capturadas, cederam pelos agentes que causam os próprios danos. Quer dizer, é uma perversão tremenda. Então, e nós vamos também, vocês vão ver que é um tema que vai pautar, está pautando o mundo, vai a transição ecológica, a transição climática. Isso vai cruzar com as nossas... Porque esses são direitos humanos também. Direitos ambientais é a 4ª ou 5ª geração de direitos humanos, entendeu? Então, eu agradeço a Cristina e a todos vocês, e muito obrigado a Desirê, o Paulo, o outro companheiro que parece que teve que sair. Ele precisou sair para dar aula agora. Pois é, para dar aula. E muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito alegre de ter conversado com vocês e com o pessoal que nos assistiu, não é isso? Parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande ouvir vocês. E a gente termina, então, essa sessão com muito alimento para o pensamento, para a reflexão, né? Muito obrigada. E, bom, convido vocês todos a acompanhar o segmento do curso. A gente vai estar sempre publicando ao final de cada sessão no YouTube. Então, vocês são convidados para serem agora audiência para a gente. Tá certo? Aí.